Uma das primeiras coisas que mais fascinam as pessoas na escola austríaca de pensamento econômico são os ciclos econômicos, a explicação fora do convencional, que se mostra real quando analisamos a realidade, nos faz ser contra uma instituição bem específica, o Banco Central. Esse posicionamento se dá pela base sólida na teoria dos preços que a escola austríaca possui. Cientes dos problemas de controle de preços, por qual motivo uma instituição estatal deveria ter controle do preço da commodity mais importante, o dinheiro? Quando falamos de controle de preços de dinheiro pelas instituições públicas, pensamos na prática recorrente da expansão monetária e suas ferramentas para isso, como, por exemplo, a reserva fracionária. Daí surge uma dúvida: numa economia sem a prática de reservas fracionárias, haveria crises econômicas? Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo é para falarmos dela, reserva fracionária. Ou melhor, é para falarmos como seria a vida sem ela. Todo este vídeo será baseado num artigo de Philips Bagos. Antes de seguirmos, gostaria de agradecer ao Lucas, que fez uma doação no PicPay, dizendo que adorou a intro do canal e fez mais alguns elogios. Acredito que ele esteja falando da intro do Vina Temo Mese, né? Mas comenta aí, galera, se estão com saudade do Vina Temo Mese, quer que eu volte a fazer Vina? Só deixar aqui embaixo. Bom, Lucas, obrigado pela sua doação. Por mais que muitos já tenham alguma noção, vale ressaltar que a reserva fracionária é própria do sistema bancário. Por falarmos sistema bancário, já pressupomos um conjunto não apenas mercadológico, mas como também jurídico das relações bancárias. Então, num sistema bancário, onde há legalização da reserva fracionária, ela faz parte, por dedução, deste sistema. Na prática, como dirá Mankell em seu manual de macroeconomia, podemos entender a reserva fracionária como o ato dos bancos começarem a utilizar uma parcela de seus depósitos para compensação de empréstimos. Para os bancos, eles direcionam uma parte do dinheiro em depósito dos credores para os devedores, não precisando manter o saldo total em caixa. Isso só é possível, como explica de Soto em seu livro sobre ciclos econômicos, graças às características da moeda, em ser, por exemplo, fungível, ou seja, um bem depositado fica incernível misturado com outros bens dos mesmos gêneros e qualidades. Coloquem abaixo quais outros problemas das reservas fracionárias, pois eu vou trazer aqui apenas dois. O primeiro, que é uma fraude, dado que você não dispõe do recurso que estás guardando da outra parte, o que pode acarretar em problemas econômicos graves em uma possível corrida bancária. E o segundo é que ela altera a base monetária e distorce as informações real do recurso monetário, afetando os preços. Esse último fato acontece dada a falsa informação da disposição do recurso, né? Disposição também conhecida como escassez econômica. A reserva fracionária pode dar sinais de que há mais credores do que de fato se tem, comprometendo uma estrutura de produção que só se torna atraente aos empresários dado a atual expectativa de crédito do mercado. Como é bem sabido, a escassez afeta nosso julgamento de valor, alterando por dedução nossa escala de valor. Então, dada a abundância, determinados recursos se tornam muito menos atraentes do que outros. E quando esses julgamentos se manifestam, ele acaba alterando a estrutura de preços dos recursos à nossa volta. Apesar de ter muitas ressalvas, eu indico minha monografia que trata sobre isso. Com o descasamento entre credores e devedores, descasamento entre projetos de longo prazo que estão sustentados em créditos de curto prazo e os preços diferentes do que seriam os preços naturais, a economia entra em descompasso, demonstrando que ações baseadas em falsas informações levarão a um doloroso reajuste que comumente chamamos de recessão econômica. A conclusão natural que tiramos é que a reserva fracionária torna nebulosa não apenas decisões empresariais, mas também prejudica os consumidores, alterando a estrutura de preço. O intuito do vídeo não é explicar os ciclos econômicos, que são bem mais complexos do que eu argumentei até agora. Apenas comentar por cima o motivo da reserva fracionária ser prejudicial. Com isso dito, é comum alguém concluir que a ausência de expansão da base monetária pela prática da reserva fracionária permitiria uma economia com ausência de crises econômicas. Mas será que é isso mesmo? Se o descasamento entre empréstimos e projetos por conta das reservas fracionárias causam ciclos econômicos, outros tipos de descasamentos também poderiam causar crises? É isso que buscou responder Philips Bagos. Veja, em 1912, em sua obra The Fear of Money and Credit, Mises já havia ponderado sobre isso. Em minha tradução, a passagem fica
a seguinte: para atividades dos bancos como negociadores de crédito, mantém-se a regra de ouro, que deve ser criada uma ligação orgânica entre as operações de crédito e as operações de débito. O crédito que o banco concede deve corresponder quantitativa e qualitativamente ao crédito que ele contrata. Mais precisamente, a data em que as obrigações do banco vencem não devem preceder a data em que seus créditos correspondentes podem ser realizados. Só assim o perigo da iliquidez pode ser evitado. Rothbard também trata disso, mas nenhum deles investigou se isso realmente poderia acontecer. Sabe-se que as preferências temporais coordenam a proporção de poupança para o consumo. Investimentos saudáveis são baseados em poupanças reais. Assim como o investimento, as poupanças também possuem um fluxo temporal. Nesse sentido, indivíduos se abstêm de consumir para investir ou emprestar dinheiro para um investidor. Porém, essa coordenação que se baseia em poupança real, geralmente se baseia em um tipo de informação, o dado objetivo da quantidade de poupança disponível. Porém, a poupança, quando fornece uma informação, neste caso sua disposição atual, ela esconde outra, sua disponibilidade futura. Quando nós recorremos à macroeconomia austríaca, formalizada muito bem por Roger Garrison, geralmente encontramos o fundo de empréstimos que, implicitamente, pressupõe uma homogeneização das poupanças em termos de prazo. Isso se torna distante do que encontramos na nossa realidade, uma vez que temos poupanças de prazos diferentes, como por exemplo 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Ou seja, na realidade, a poupança é heterogênea, principalmente em termos de prazos. Essas ressalvas são importantes e fica ainda mais claro quando falamos da famosa curva da taxa de juros. Essa curva é ascendente, o que nos leva a entender que existe uma relação diretamente proporcional entre as taxas de juros e o prazo. Isso faz sentido, uma vez que quanto maior o prazo, maiores os riscos de perda e menos disponível o recurso se encontra. Portanto, credores e devedores, ao tomar suas decisões, se deparam com estes cenários no comportamento da taxa de juros. Seguindo por essa lógica, se os bancos usassem empréstimos de curto prazo para financiar créditos de longo prazo, ceteris paribus, as taxas de juros de curto prazo iriam crescer, enquanto as de longo prazo iriam cair. Numa economia complexa, a empresa pode se financiar com empréstimos de prazos maiores ou iguais à conclusão de seus projetos. Veja que há um casamento de prazo. Também é o caso de que a empresa pode se financiar com empréstimos de prazos menores que a conclusão de seus projetos. Neste caso, se vê necessário a renovação ou a extensão do contrato de empréstimo. Caso o desejo por renovação do contrato com as mesmas condições é acompanhado pelo desejo de uma restrição do consumo em longo prazo, esse descasamento de prazo leva a uma mudança saudável na estrutura de produção. Mesmo que haja um descasamento de prazos saudáveis, numa economia, existem limites para este evento. Primeiro, ainda que no exemplo que acabamos de dar haja um final feliz, o descasamento de prazos é arriscado e especulativo. Empresários, por mais que possam ter tido boas experiências, evitam isso. Voltamos ao caso da empresa. Caso haja um aumento na preferência temporal e os empréstimos não podem ser estendidos, na ausência de capital próprio, o projeto não será finalizado. Apesar de ser um cenário um pouco difícil de se imaginar, devemos lembrar que guerras e, por exemplo, pandemias levam ao aumento da preferência temporal. Lembrando que a queda de um banco, como efeito dominó, pode dar mais medo aos indivíduos, fazendo com que eles evitem emprestar mais dinheiro. E é justamente por isso que há uma tradição nas finanças onde ativos devem ser financiados em mesmos prazos ou até maiores, havendo aí um casamento de prazos. Num livre mercado, há limites para as práticas bancárias de descasamento de prazos. Na verdade, há uma boa contribuição interessantíssima de George Selgin sobre os incentivos que levam os bancos a corrigirem a postura imprudente de outros bancos, tentando levar eles à falência. Por sinal, esse será o tema do próximo vídeo. Como abordado, o problema das reservas fracionárias também é um problema de descasamento de prazo, só que a reserva fracionária conta com um aumento na oferta monetária, ou, melhor dizendo, o valor em depósitos à vista aumentam. Este aumento pode garantir empréstimos de longo prazo, mesmo sem respaldo em real poupança. Portanto, o aumento nos depósitos à vista pode aumentar a oferta monetária. Já no descasamento de prazos que estávamos discutindo, o que há é um aumento nos empréstimos de curto prazo, não na oferta monetária. Vale ressaltar o que foi dito no início deste vídeo. Reserva fracionária é fraude, o contrato bancário não é claro. Além disso, e aqui são ressalvas minhas,
Num mercado onde não há reservas fracionárias, os credores, por participar diretamente em investimentos em projetos que precisam de recursos, seriam beneficiados com uma taxa de juros maior, dado a transparência dos contratos e a necessidade de recompensar o depositante para fornecer créditos. É só para reforçar, tá? Mas as passagens que tratei dos ciclos econômicos e dos problemas das reservas fracionárias são sínteses gerais. Existem justificativas e proposições mais complexas sobre este assunto. Por favor, não repliquem como argumento se vocês não souberem as justificativas, pois obviamente é uma passagem muito incompleta. Para saber mais sobre esses ciclos econômicos, além da monografia, existe o economista Metalhead, que tem feito um bom trabalho em seu canal. Bom, podemos concluir que sim, existe a possibilidade de crises econômicas em um sistema livre das reservas fracionadas. Porém, um sistema de liberdade bancária tem incentivo para podar comportamentos imprudentes, tornando o ambiente propício para a sustentabilidade econômica. Sobre como o sistema de liberdade bancária é uma ferramenta para mitigar descasamento de prazos, eu falarei no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!